Há histórias que atravessam o tempo como ecos de algo que nunca se apagou. Histórias que não apenas contam a vida de alguém, mas revelam aquilo que cada pessoa tenta esconder de si mesma. A trajetória oculta de Maria Padilha pertence a esse tipo de narrativa. Ela emerge como um fogo silencioso que não pede permissão para queimar. Surge como uma força marcada por escolhas intensas, rupturas profundas e uma coragem que desafia séculos de silêncio. Quando seu nome é pronunciado, não estamos apenas diante de uma figura espiritual. Estamos diante de um arquétipo que confronta nossa relação com o amor, o poder e a reconstrução depois da queda. Maria Padilha não é apenas um mito. Ela é um espelho inquietante que revela o que se passa dentro de quem já foi partido por aquilo que sente. Antes de continuar, se você está assistindo este vídeo e percebe que algo dentro dessa história conversa diretamente com o que você viveu, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Essa ação não é apenas uma formalidade, é um ato simbólico que coloca você entre aqueles que desejam compreender forças que ultrapassam a superfície comum da vida. Aqui, cada detalhe tem um propósito. Cada momento conecta você a uma parte esquecida da sua própria história. Quando falamos de Maria Padilha, falamos de uma mulher que atravessou fronteiras sociais, emocionais e espirituais. A verdadeira história começa muito antes das lendas, antes das vestes rubras e da força que domina os caminhos. Ela teve origem em decisões humanas, em afetos que desafiaram estruturas rígidas e em dores carregadas na sombra. Nada em sua trajetória foi simples ou previsível. Ela não nasceu destinada ao mistério. Tornou-se mistério porque o mundo não soube compreender sua intensidade. É impossível ouvir sua história sem sentir que cada acontecimento revela algo sobre a forma como lidamos com nossos próprios limites. O amor que rasga, a perda que marca, o renascimento que exige desapego do que fomos para abrir espaço ao que ainda podemos ser. Maria Padilha representa essa travessia. Uma travessia feita de fogo, desejo, coragem e uma força que não aceita permanecer presa a qualquer forma de submissão. Em cada fase de sua vida, existe uma mensagem que ultrapassa o passado histórico e dialoga diretamente com o presente emocional de quem a escuta. O que você está prestes a descobrir não é uma biografia comum. É uma jornada profunda que atravessa camadas humanas e espirituais, revelando o que acontece quando alguém se recusa a morrer para o mundo, mesmo depois de ter sido silenciado por ele. Maria Padilha transformou sua dor em poder, transformou sua queda em renascimento, transformou sua existência em um ponto de luz intensa dentro da escuridão de muitos caminhos. A imagem de Maria Padilha, que se popularizou ao longo dos séculos, foi moldada por fragmentos de histórias, medos coletivos, julgamentos sociais e interpretações espirituais que ganharam força com o tempo. Para muitos, ela surge como uma figura sedutora, envolta em mistérios, associada a escolhas que desafiavam estruturas rígidas. Para outros, representa uma força intensa que trabalha nas encruzilhadas da vida, capaz de abrir caminhos e arrancar véus que encobrem a verdade. Porém, nenhuma dessas versões captura completamente a raiz profunda da mulher que existiu antes da lenda. O mito que chegou até nós é apenas a camada externa de algo muito mais complexo e humano. A visão tradicional descreve Maria Padilha como alguém que detinha poder sobre paixões, caminhos e destinos. Essa ideia foi reforçada pela repetição cultural e espiritual, fortalecendo a imagem de uma entidade que domina áreas da vida que muitos temem explorar. Contudo, para compreender verdadeiramente quem ela se tornou, é necessário olhar para além da superfície. O que poucos percebem é que a força que hoje se manifesta como presença espiritual surgiu de escolhas profundamente humanas, de enfrentamentos internos que revelam mais sobre coragem do que sobre mistério. O mito esconde o que realmente torna sua história impactante. Não é a lenda que assusta, é a verdade. A história de Maria Padilha foi sendo modificada para se encaixar nas expectativas de cada época. Em determinados períodos, ela foi vista como ameaça, porque mulheres que não se curvavam ao silêncio incomodavam. Em outros momentos, foi reinterpretada como símbolo de poder e resistência, porque sua história inspirava quem precisava se levantar após ser quebrado.
O que permanece constante em todas as versões é que ela jamais foi indiferente. A figura de Maria Padilha sempre provocou reação, seja por sua intensidade, por sua inteligência, por sua presença marcante ou pelo impacto emocional que sua trajetória desperta em quem se aproxima de sua narrativa. Quando analisamos o mito com profundidade, percebemos que a versão mais disseminada não explica como uma mulher comum, vivendo em um mundo que limitava suas escolhas, transformou-se em um ícone que atravessa séculos. Não houve magia repentina, não houve destino pré-determinado. Houve dor, desafio, amor intenso e um grau de liberdade interna que poucos ousariam sustentar. O que realmente a tornou eterna não foi sua ligação com o oculto. Foi sua recusa em aceitar que sua história terminaria onde as circunstâncias desejavam aprisioná-la. A lenda que hoje inspira tantos é, na verdade, um monumento construído sobre a força de alguém que decidiu não desaparecer. O mito de Maria Padilha também sobrevive porque ativa algo que todos nós carregamos. Ela desperta o desejo de romper limites, o medo de perder o controle sobre o próprio destino, a lembrança de feridas mal curadas e a vontade de se reinventar quando tudo parece desmoronar. Sua história provoca essas sensações porque sua essência não é sobrenatural. É profundamente humana. A espiritualidade veio depois, como consequência da intensidade com que viveu. A verdadeira força por trás da lenda começa na mulher que ousou desafiar sua própria época, e isso explica por que seu nome resiste ao tempo. À medida que avançamos nesta narrativa, o mito começa a perder sua superfície rígida e revela aquilo que sempre esteve escondido. O que importa agora não é o que repetiram sobre ela, mas o que foi silenciado. Para entender completamente quem foi Maria Padilha, é preciso desvendar a mulher antes da entidade, a alma antes do arquétipo e a história antes do fogo. Cada detalhe revela não apenas quem ela foi, mas o que podemos aprender sobre nós mesmos quando encaramos a verdade por trás da lenda. Antes que o nome de Maria Padilha fosse envolvido por mistérios, fogo simbólico e interpretações espirituais, existia uma mulher vivendo sob as mesmas pressões, limitações e expectativas impostas pela sociedade de sua época. Ela não começou sua trajetória cercada de lendas. Começou cercada de olhares que esperavam dela um comportamento obediente, silencioso e moldado por convenções que aprisionavam qualquer pessoa que ousasse ultrapassar limites. Para entender a profundidade de sua história, é essencial observar quem ela foi antes das narrativas fantásticas. É nesse ponto que a figura humana se revela de forma mais poderosa que o mito que veio depois. A personalidade de Maria Padilha era marcada por algo que a diferenciava das demais mulheres do seu tempo. Ela possuía um senso de identidade que não dependia de validação externa. Sua inteligência afiada e sua sensibilidade emocional permitiam que observasse o mundo com clareza incomum. Não aceitava viver à sombra de expectativas alheias e essa recusa era por si só uma forma de transgressão. Em uma sociedade estruturada para controlar sentimentos, comportamentos e destinos, sua postura independente despertava incômodo. Ela não era feita para se esconder em papéis pré-definidos. Era feita para ocupar espaços que normalmente lhe seriam negados. Sua busca por liberdade, tanto interna quanto externa, moldou cada uma de suas decisões. Não se tratava de rebeldia superficial. Tratava-se de uma necessidade profunda de existir plenamente. Apesar das limitações impostas, ela encontrava maneiras de se expressar, de influenciar situações e de conduzir a própria vida com convicção. Essa força emocional foi o que a fez atravessar momentos difíceis sem perder o próprio eixo. Mesmo quando o mundo tentava defini-la de acordo com seus julgamentos, ela insistia em se definir por conta própria. Essa capacidade de sustentar a própria identidade, mesmo sob pressão, é o que separa figuras comuns de figuras que atravessam gerações. Maria Padilha compreendia a fragilidade humana com uma clareza impressionante. Via a solidão que corria por baixo das regras sociais. Percebia como as aparências escondiam medos, desejos e frustrações. Essa percepção aguçada permitia que se conectasse com as pessoas de um modo profundo.
entendendo suas intenções antes mesmo que fossem expressas. Não era uma sensibilidade suave. Era uma sensibilidade afiada, capaz de enxergar o que muitos fingiam não ver. Essa habilidade, quando somada à sua coragem, a transformava em alguém que não apenas sobrevivia às circunstâncias, mas as moldava para seguir adiante. A intensidade de suas emoções também desempenhou papel central na construção de sua história. Ela vivia cada sentimento como se fosse definitivo, e essa intensidade se refletia em suas escolhas. O amor que entregava não era parcial. O desejo que sentia não era contido. A dor que enfrentava não era pequena. Tudo nela acontecia em amplitude máxima. Essa forma de existir era incompreendida por muitos, mas também era o que a tornava inesquecível. Pessoas assim não passam pelo mundo de forma discreta. Elas deixam marcas profundas, mesmo quando tentam se mover silenciosamente. À medida que nos aprofundamos na vida dessa mulher real, percebemos que o mito não nasceu do sobrenatural, mas da potência emocional que ela carregava dentro de si. Sua força psicológica se tornou tão grande que não coube apenas na história mortal. Transbordou para além da vida, criando um arquétipo que permanece vivo porque toca aspectos universais da experiência humana. Antes de ser lenda, ela já era extraordinária. Antes de ser evocada em forças espirituais, já deixava rastros que desafiavam o tempo. Compreender essa mulher é compreender por que sua transformação posterior foi tão profunda e por que sua presença ainda ecoa em tantas pessoas. Agora que a mulher antes da lenda está diante de nós, a próxima etapa revela o momento em que sua vida encontrou o sentimento que mudaria tudo. Um amor intenso e proibido que marcou sua trajetória e acendeu o primeiro fogo de um destino que ultrapassaria a própria vida. O encontro que marcou a vida de Maria Padilha não foi apenas um episódio romântico. Foi um impacto emocional capaz de alterar o curso de sua existência e redefinir cada escolha que faria dali em diante. Esse amor surgiu em um cenário onde relações eram controladas por interesses, convenções e regras que delimitavam até onde cada pessoa podia ir. Se reconhecem, nenhuma estrutura externa consegue impedir o que nasce desse reconhecimento. A conexão que Maria Padilha viveu não era permitida, não era aceita e não se encaixava nos padrões da época, mas era inevitável. Esse inevitável se tornou o ponto de ruptura que abriria caminho tanto para sua ascensão emocional, quanto para sua queda diante do mundo. O amor proibido que ela experimentou não foi alimentado pela idealização. Foi construído pela força da entrega. Era um vínculo que desafiava a hierarquia social, ultrapassava barreiras políticas e rompia com os limites que definiam quem podia amar quem. A intensidade dessa relação criava um universo próprio, onde Maria Padilha podia revelar plenamente sua essência sem precisar se esconder. No entanto, essa liberdade emocional tinha um preço alto. Quanto mais forte se tornava a ligação, mais perigosa se tornava sua posição diante de um ambiente incapaz de tolerar a ousadia de seus sentimentos. Amar dessa maneira era assumir um risco que mudaria tudo em sua vida. Esse relacionamento não era apenas um encontro de corpos e paixões. Era um encontro de forças internas que se reconheciam em profundidade. Ele via em Maria Padilha algo que muitos não percebiam. Via sua inteligência, sua sensibilidade, sua presença firme e sua capacidade de enxergar o que outros ignoravam. Ela, por sua vez, encontrava nele um espaço onde podia existir em sua forma mais verdadeira. O amor entre eles se transformou em um refúgio e, ao mesmo tempo, em um campo de batalha emocional, onde cada sentimento vinha carregado de intensidade. Essa combinação entre liberdade e perigo criava um fogo que iluminava e consumia ao mesmo tempo. O mundo em torno deles não tardou a reagir. A sociedade da época vivia sob códigos rígidos que determinavam a posição de cada pessoa. Quando uma mulher como Maria Padilha atravessava essas fronteiras, isso gerava desconforto, suspeitas e julgamentos. O relacionamento era visto como afronta à ordem da época, e cada olhar contrário se transformava em ameaça real. A paixão que antes aquecia sua vida começou a se transformar em fonte de conflito. O que havia nascido como força interna passou a nascer também como sombra projetada sobre seu destino.
No entanto, Maria Padilha não recuava diante de sentimentos que a definissem como viva. Ela não aceitava abandonar algo que a completava apenas para satisfazer o conforto moral da sociedade. Sua coragem emocional era maior que seu medo. E é justamente essa coragem que se tornaria, paradoxalmente, o motivo de sua queda e o semente de seu renascimento espiritual. Amar como ela amou exigia enfrentar consequências que não eram apenas públicas, mas internas. A cada avanço nessa história proibida, ela se aproximava de um limite que não poderia ser atravessado sem que algo dentro dela fosse transformado para sempre. Esse amor marcou sua vida de modo tão profundo que, mesmo quando tudo começou a ruir, ele permaneceu como lembrança que moldaria a trajetória que viria depois. A força dessa ligação foi o que despertou nela a chama que não seria extinta, nem pela dor, nem pela separação, nem pelo julgamento. Esse amor não se tornou apenas parte de sua história. Tornou-se o gatilho que abriria caminho para sua transformação em um símbolo que ultrapassaria seu tempo. A relação que ela viveu não acabou quando o mundo tentou destruí-la. Ela se transformou, ganhou nova forma e se tornou parte do arquétipo que atravessaria séculos. O próximo passo dessa narrativa revela o momento em que a intensidade desse amor se converte em consequências dolorosas. É quando o mundo decide cobrar o preço de sua liberdade emocional. E Maria Padilha começa a enfrentar a queda que serviria de base para sua posterior ascensão espiritual. Quando o amor proibido de Maria Padilha cruzou o ponto em que já não podia mais ser ocultado, a sociedade encontrou nela a oportunidade perfeita para exercer o controle que tanto prezava. A liberdade emocional que ela sustentava com convicção passou a ser interpretada como ameaça por aqueles que dependiam da rigidez das regras para manter seu próprio poder. O preço por desafiar essa estrutura começou a ser cobrado com precisão implacável. O que antes era apenas murmúrio se transformou em acusações, julgamentos silenciosos e movimentações sorrateiras destinadas a desestabilizar sua vida. A força que Maria Padilha possuía começou a ser vista como algo perigoso demais para existir sem punição. A queda não se deu de forma abrupta, mas através de pequenos golpes calculados que percorriam as sombras. Pessoas que antes a cumprimentavam com cordialidade passaram a desviá-la como se carregasse um fardo contagioso. Alianças políticas que jamais lhe pertenceriam começaram a tratá-la como peça descartável em um tabuleiro onde sua presença deixava de ser conveniente. Sua vida, antes conduzida com intensidade e autonomia, começou a ser atravessada por tentativas de silenciamento. Ao mesmo tempo, o amor que aquecia sua alma também se tornou uma ferida exposta. Ele continuava existindo em profundidade, mas agora também revelava o lado mais cruel da vulnerabilidade humana. O momento em que Maria Padilha percebeu que sua trajetória estava sendo conduzida para um desfecho injusto foi o mesmo momento em que sua força interna se mostrou ainda mais evidente. Ela não fugiu das consequências que se aproximavam. Não tentou mascarar sua verdade, nem esconder sua história. Enfrentou cada ataque com a dignidade de quem compreende que certas batalhas são inevitáveis quando se decide viver com coragem. Entretanto, essa postura não a protegeu das consequências externas. O mundo decidiu que precisava quebrá-la para reafirmar sua autoridade sobre aqueles que ousavam romper limites. Sua queda não foi apenas social, foi emocional e espiritual. As portas que se fechavam diante dela traziam a sensação de confinamento, como se tudo ao seu redor estivesse sendo apagado aos poucos. Os mesmos olhos que um dia a admiraram agora carregavam condenação. O amor que a sustentava começou a sofrer rachaduras provocadas por pressões externas que nenhum coração humano poderia suportar sem sofrimento profundo. A dor que invadiu sua vida não veio de sua fragilidade, mas da brutalidade de um sistema que não admitia mulheres intensas, livres e cientes de seu próprio valor. A trajetória de Maria Padilha entrou em um período de escuridão, onde cada escolha parecia levar a mais perdas. Foi nesse período que ela descobriu que o mundo não a derrubava apenas por quem ela amava, mas por quem ela era. Sua autenticidade desafiava estruturas tão rígidas que, para se manterem de pé, precisavam esmagar qualquer pessoa que representasse a possibilidade de liberdade, em um tempo que não sabia lidar com mulheres que se recusavam a viver em silêncio.
A queda de Maria Padilha se tornou inevitável porque sua força era grande demais para ser ignorada. Apesar disso, sua história não se apagou. A queda que muitos interpretaram como fracasso foi, na verdade, o início de sua transformação. O sofrimento que enfrentou começou a moldar algo dentro dela que ultrapassava a dimensão humana. Cada ferida passou a se converter em força interna. Cada perda se transformou em matéria profunda para o renascimento que surgiria mais adiante. A dor que tentaram lhe impor acabou se tornando o elemento que prepararia sua alma para uma nova forma de existência. O momento mais duro dessa fase foi também o que abriu o portal para o que viria a seguir. Na escuridão de sua derrota aparente, Maria Padilha descobriu um poder silencioso que não dependia do mundo para existir. Esse poder seria responsável por sua ascensão espiritual e por sua permanência como força viva até hoje. A queda não foi o fim. Foi a semente de algo maior. O próximo tópico revela como essa mesma queda se converteu em renascimento espiritual, marcando a passagem definitiva da mulher para a entidade que atravessou séculos. A escuridão que cercou Maria Padilha após sua queda não representou apenas um período de sofrimento. Representou a transição silenciosa entre duas existências. Quando o mundo decidiu apagá-la, acreditava estar encerrando sua história, mas estava apenas iniciando o processo que a transformaria em algo muito maior do que qualquer pessoa de sua época poderia compreender. A dor que tentou destruí-la se tornou o elemento que deu forma ao renascimento que ultrapassaria a vida humana. Sua alma, pressionada por julgamentos e injustiças, encontrou caminho para além da matéria. É nesse momento que a mulher começa a se dissolver naquilo que se tornaria a essência da entidade que tantos conhecem hoje. Nada nesse renascimento aconteceu de maneira abrupta. Ele surgiu da soma de tudo o que Maria Padilha viveu. Cada emoção intensa, cada ruptura, cada decisão ousada, cada amor vivido com verdade, cada perda enfrentada com coragem, cada silêncio imposto pela sociedade. Tudo isso se transformou em combustível para sua ascensão espiritual. Sua força interior era grande demais para ser contida em limites humanos. O que muitos chamaram de queda foi, na verdade, o ponto de ruptura entre o que ela ainda era e o que estava destinada a se tornar. Sua alma encontrou passagem não pela fuga, mas pelo enfrentamento absoluto da própria dor. O momento exato dessa transição nunca pôde ser definido pela história escrita, porque o renascimento de uma entidade não segue calendários humanos. Ele acontece em profundidades invisíveis, onde sentimentos se transformam em força e consciência se expande para além da experiência terrena. Maria Padilha não renasceu por submissão, mas por sobrevivência. Sua alma recusou-se a aceitar o fim que o mundo tentava impor e encontrou uma nova forma de existir onde nada poderia silenciá-la novamente. Essa transformação fez com que sua presença deixasse de ser apenas uma lembrança e se tornasse uma energia viva que atravessa séculos. A passagem espiritual de Maria Padilha não é uma história de transcendência leve. É uma história de renascimento marcado por intensidade e consciência plena de tudo o que viveu. A alma que se levantou desse processo carregava as marcas de sua vida humana, mas também carregava a força de quem compreendeu profundamente a dor das mulheres caladas, dos amores proibidos, das escolhas julgadas e das verdades sufocadas. Sua energia passou a ressoar com todos aqueles que, em algum momento, sentiram necessidade de romper correntes invisíveis. A entidade que emergiu desse renascimento não se separou da mulher. Ela ampliou a mulher. Esse novo estado de existência trouxe a Maria Padilha uma forma de poder que não estava ligada ao domínio, mas à lucidez. Seu renascimento a colocou em posição de olhar para a humanidade, não com ressentimento, mas com clareza sobre as fragilidades emocionais que movem os destinos. Essa clareza fez dela uma força espiritual que compreende profundamente as sombras e as luzes do coração humano. Por isso seu nome é lembrado com força e respeito, não porque impõe medo, mas porque desperta verdades que muitos temem encarar.
Sua energia aponta caminhos porque nasceu da experiência de quem enfrentou cada desvio e cada encruzilhada com intensidade total. O renascimento de Maria Padilha é, acima de tudo, uma afirmação de que nenhuma tentativa de silenciamento consegue conter uma alma que reconhece seu próprio valor. A mulher que o mundo tentou apagar se ergueu em outra dimensão, preservando sua consciência, sua coragem e sua intensidade. A entidade que surgiu dessa experiência não apagou a dor da mulher. Transformou essa dor em sabedoria. Transformou a perda em força. Transformou o amor proibido em símbolo. Transformou a queda em eternidade. Compreender esse renascimento é compreender por que seu nome ecoa até hoje. A força espiritual de Maria Padilha não nasceu de lendas. Nasceu de uma alma que se recusou a desaparecer e encontrou nova forma de existir onde ninguém poderia tocá-la. Esse renascimento se tornaria a base de seu arquétipo, que seria compreendido mais profundamente nas gerações seguintes. O próximo tópico revela como esse renascimento deu origem ao arquétipo que ainda hoje influencia vidas, emoções e caminhos. O renascimento espiritual de Maria Padilha não criou apenas uma entidade. Criou um arquétipo tão poderoso que atravessou culturas, crenças e gerações, mantendo-se vivo porque toca dimensões da experiência humana que poucos têm coragem de reconhecer. O arquétipo de Maria Padilha representa a mulher que não se curva, a mulher que não aceita silenciamentos, a mulher que enxerga as próprias feridas sem se encolher diante delas. Ele nasce da força daqueles que entendem que amar intensamente, desejar profundamente e se reconstruir após a queda não são sinais de fraqueza, mas de uma humanidade levada ao seu limite mais verdadeiro. Sua energia se tornou símbolo de coragem emocional, independência e libertação. Esse arquétipo assusta porque confronta estruturas que dependem do medo para se manterem de pé. A figura de Maria Padilha expõe o desconforto de um mundo que, por séculos, tentou controlar a força interior das mulheres por meio de regras e punições. Sua energia revela a dimensão mais perigosa da liberdade, aquela que nasce quando alguém decide que não será moldado por expectativas alheias. Essa liberdade não é decorativa, é desobediente, é intensa, é visceral. Ela inspira e incomoda ao mesmo tempo, porque desperta a consciência de que toda pessoa, quando decide romper seus limites internos, deixa de ser previsível. Maria Padilha se transformou em arquétipo, não apenas por sua trajetória pessoal, mas pela maneira como essa trajetória ressoa nas vidas de quem se identifica com suas lutas. Seu nome passou a carregar o peso simbólico de todas as mulheres que enfrentaram julgamentos por amar demais, sofrer demais, ou desejar algo que lhes foi negado. Carrega também o eco das mulheres que se reconstruíram sozinhas em silêncio, longe dos olhos do mundo, e que encontraram dentro de si uma força que ninguém havia reconhecido antes. Essa conexão emocional faz com que sua presença seja mais do que espiritual, é psicológica e cultural. A força desse arquétipo também se manifesta na forma como Maria Padilha compreende os aspectos sombrios da vida. Ela não idealiza caminhos, não oferece conforto artificial. Sua energia reflete a realidade das emoções humanas, com suas contradições, suas dores e seus desejos. Por isso sua presença é tão marcante. Ela não representa apenas luz, representa lucidez. Enxerga o que muitos evitam olhar, e é justamente essa clareza que liberta aqueles que se aproximam dela. A liberdade emocional que Maria Padilha simboliza só é possível quando alguém encara a si mesmo sem máscaras. Esse é o ponto onde sua força se conecta com quem busca a verdade. O arquétipo também guarda algo que a torna única entre tantas figuras espirituais. Maria Padilha não representa obediência aos padrões. Representa a autonomia. Não representa renúncia ao desejo. Representa consciência sobre ele. Não representa fragilidade. Representa firmeza diante da própria história. Sua energia acolhe, orienta e fortalece, mas nunca infantiliza. Ela não oferece fuga, oferece enfrentamento. Quem se conecta com seu arquétipo sente que sua presença
abre portas para o despertar daquilo que foi reprimido, ignorado ou suprimido por medo. Essa abertura gera transformação profunda, porque devolve às pessoas o poder sobre a própria existência. A força feminina simbolizada por Maria Padilha não se limita à sensualidade, como muitos tentaram reduzir. Ela está ligada à lucidez, à coragem e à capacidade de assumir as consequências das próprias escolhas. Sua figura representa a mulher completa, com todas as camadas emocionais que a humanidade insiste em dividir. Ela une força e vulnerabilidade, desejo e consciência, dor e renascimento, mostrando que nenhuma dessas dimensões é incompatível. Ao contrário, todas formam o tecido profundo que sustenta aqueles que decidem viver com autenticidade. É por isso que o arquétipo de Maria Padilha permanece vivo. Ele não perde força com o tempo porque representa algo que jamais deixa de existir no ser humano: a necessidade de encontrar liberdade emocional mesmo dentro das circunstâncias mais difíceis. Esse arquétipo segue chamando aqueles que carregam dentro de si a sensação de que nasceram para algo maior do que aquilo que o mundo permitiu inicialmente. O próximo tópico revelará por que, mesmo após séculos, Maria Padilha continua presente na vida espiritual e emocional de tantas pessoas, influenciando caminhos e despertando verdades que permaneciam adormecidas. O tempo costuma apagar histórias, diluir memórias e transformar vidas intensas em notas de rodapé esquecidas. Porém, isso nunca aconteceu com Maria Padilha. Sua presença atravessou séculos com uma força que desafia qualquer lógica histórica. Ela não permaneceu viva apenas por meio dos relatos espirituais. Permaneceu porque continua tocando partes profundas da psique humana que jamais deixam de existir. A figura de Maria Padilha se mantém atual porque representa questões que todas as gerações enfrentam, independentemente da época. Sua energia se adapta aos tempos sem perder sua essência. E é justamente essa capacidade que explica por que tantas pessoas continuam sendo atraídas à sua história. Na espiritualidade, Maria Padilha se manifesta como força que abre caminhos. Mas o que poucos compreendem é que essa abertura não se limita ao mundo externo. Ela abre passagens internas, revelando áreas da alma que estavam escondidas por medo, vergonha ou insegurança. Sua presença provoca movimentos que impulsionam mudanças profundas. Muitas vezes, quem se aproxima dela não busca apenas ajuda para resolver questões materiais. Busca clareza sobre emoções que carrega desde muito antes de compreender seu próprio destino. Essa conexão acontece porque Maria Padilha entende a alma humana com precisão que poucos conseguem alcançar. Ao mesmo tempo, seu arquétipo continua relevante porque dialoga com feridas contemporâneas. Em uma época em que as pessoas vivem sob pressão constante, lidam com amores fragmentados, enfrentam crises de identidade e carregam sentimentos reprimidos, a energia de Maria Padilha ressoa como força que ilumina a coragem necessária para continuar. Ela representa a lucidez que rompe ilusões, a intensidade que expõe verdades e a autonomia emocional que desfaz correntes invisíveis. Sua força espiritual fala diretamente ao mundo moderno porque reconhece que a dor emocional não desaparece com o avanço do tempo. Ela apenas muda de forma. A presença de Maria Padilha também é marcante porque oferece algo que as pessoas raramente encontram. Ela não julga fragilidades, não minimiza sentimentos, não exige perfeição. Sua energia acolhe a verdade humana em toda a sua amplitude. Essa acolhida se torna libertadora para aqueles que passaram a vida escondendo partes de si, reprimindo desejos ou temendo escolhas. Quando alguém invoca Maria Padilha, mesmo sem perceber, está pedindo permissão para ser real, para romper limitações internas e para olhar para sua própria história com honestidade. É por isso que tantos sentem sua presença como força transformadora. Mesmo entre aqueles que nunca estudaram sua história ou que apenas ouviram seu nome de forma distante, existe uma curiosidade que se acende de dentro para fora. Isso acontece porque Maria Padilha ressoa com aspectos universais: o desejo de liberdade, a busca por identidade, a dor do amor que marca, a coragem de renascer após a queda e a vontade de existir com plenitude. Esses elementos continuam presentes em qualquer sociedade. Por isso ela permanece viva como símbolo poderoso de força emocional.
O tempo não a apagou porque ela fala sobre aquilo que nunca deixa de existir no ser humano. Sua presença nos terreiros e nas práticas espirituais oferece um entendimento profundo sobre a relação entre sofrimento e transformação. Maria Padilha não aparece para suavizar caminhos, surge para torná-los verdadeiros. Essa verdade pode ser desconfortável, mas é também libertadora. Ela ajuda a desfazer máscaras que o mundo exige e encoraja cada pessoa a assumir sua própria narrativa. Se sua presença ainda chama tantas pessoas hoje, é porque existe algo nela que dialoga com feridas que não encontram espaço para serem expressas em nenhum outro lugar. A força que ela representa devolve ao indivíduo o direito de se enxergar com profundidade. É por isso que a figura de Maria Padilha, mesmo depois de séculos, não se limita a rituais ou tradições espirituais. Ela vive nas transformações silenciosas que acontecem nos corações daqueles que se conectam à sua energia. Cada pessoa que sente esse chamado experimenta uma mudança interna que não pode ser explicada apenas pela fé. É uma mudança que nasce do reconhecimento entre duas histórias, a dela e a sua. O próximo tópico mostrará como seu arquétipo e sua presença emocional revelam sombras e luzes que poucos têm coragem de enfrentar. E por que ninguém sai ileso ao entrar em contato com a profundidade de sua história. Entrar em contato com a história de Maria Padilha não é apenas ouvir sobre uma mulher que viveu intensamente. É confrontar sentimentos que muitas vezes permanecem escondidos, esperando apenas uma fagulha para emergir. Sua trajetória, marcada por amor, dor, coragem e renascimento, acessa regiões emocionais que a maioria das pessoas evita tocar. Por isso, sua presença provoca impacto profundo. Ela desperta o que foi silenciado, ilumina o que foi reprimido e traz à tona verdades que exigem maturidade para serem encaradas. Ninguém se aproxima de Maria Padilha sem sentir que algo interno se move, seja em direção à libertação ou em direção ao enfrentamento de suas próprias sombras. A energia que Maria Padilha representa não trabalha apenas com desejos ou caminhos externos. Ela atua diretamente na estrutura emocional de quem busca clareza sobre si mesmo. Sua presença costuma revelar conflitos internos que já existiam, mas que estavam adormecidos. Ao ouvi-la, muitos percebem que suas feridas não eram fracassos, mas partes essenciais da própria história. Essa percepção é transformadora porque devolve dignidade a sentimentos que foram classificados como fraqueza. Ela compreende a profundidade do sofrimento humano e, por isso, sua força não se limita a dissolver obstáculos externos. Atua como catalisadora do autoconhecimento. O impacto psicológico de encontrar Maria Padilha surge da forma como ela lida com a verdade. Não há suavização, não há ilusão, não há enfeite. Ela apresenta a realidade emocional como ela é, sem filtros. Essa abordagem direta move estruturas internas que muitas vezes estavam paralisadas pelo medo. A clareza que sua energia traz pode ser desconfortável, mas é também libertadora. Pessoas que evitavam decisões começam a encará-las. Quem carregava culpas antigas encontra espaço para compreendê-las. Quem vivia preso à expectativa de outros, descobre o direito de viver a própria narrativa. Essa libertação emocional é a força que define sua presença. A luz que Maria Padilha representa não é uma luz passiva. É uma luz que corta camadas, expõe feridas e revela caminhos que estavam ocultos. Esse tipo de clareza muitas vezes assusta porque obriga cada pessoa a assumir responsabilidade por sua própria história. Ela não incentiva a fuga, incentiva enfrentamento. Os que se aproximam de sua energia sentem a necessidade de abandonar justificativas que não servem mais, romper ciclos que já foram superados e permitir que novas possibilidades apareçam. A verdade que ela desperta pode provocar desconforto, mas esse desconforto é sempre o primeiro sinal de crescimento. Ao mesmo tempo, Maria Padilha não abandona aqueles que atravessam esse processo. Sua força acolhe sem reduzir a complexidade das emoções. Ela reconhece que cada pessoa carrega sua própria luta interna e que cada dor tem raízes profundas. Essa compreensão cria uma sensação de segurança emocional que poucos arquétipos conseguem oferecer. A luz que ela traz não é condescendente, é firme, é madura
é consciente. Essa postura faz com que muitos sintam que, ao encontrar Maria Padilha, estão sendo guiados por alguém que já atravessou a mesma escuridão e sabe exatamente como orientar um coração em reconstrução. Suas sombras também têm papel fundamental. Elas não representam maldade, representam profundidade. São as regiões internas onde sentimentos reprimidos se acumulam. Maria Padilha entende essas sombras porque viveu cada uma delas em intensidade máxima. Quando sua energia toca essas áreas, não é para destruí-las, é para que elas se tornem parte da consciência e deixem de controlar a vida de forma silenciosa. O encontro com suas sombras é o ponto onde muitos experimentam sua transformação mais profunda, porque percebem que aquilo que temiam enfrentar era, na verdade, o que precisavam entender para seguir adiante. É por isso que ninguém sai ileso ao entrar em contato com a história e o arquétipo de Maria Padilha. Ela rearranja estruturas emocionais, desmonta ilusões e devolve ao indivíduo a responsabilidade pela própria luz. Ao revelar tanto a sombra quanto o brilho, ela provoca um renascimento interno que não pode ser ignorado. Após esse encontro, a pessoa não volta a ser quem era. Ela se torna alguém que compreende melhor seus limites, suas dores e suas possibilidades. E esse reconhecimento é, por si só, uma libertação. O próximo tópico mostrará como essa jornada chega ao seu encerramento natural, revelando o que a história de Maria Padilha ensina sobre coragem, renascimento e o poder de assumir a própria verdade sem retorno. A jornada pela história oculta de Maria Padilha conduz cada pessoa a um ponto em que já não é possível olhar para sua figura apenas como mito. O que resta diante dos olhos é a profundidade de uma mulher que atravessou o amor, a queda e o renascimento com a coragem de quem se recusa a desaparecer. Nesse momento da narrativa, torna-se impossível ignorar que sua trajetória fala menos sobre o passado e muito mais sobre aquilo que cada ser humano enfrenta em silêncio. A presença de Maria Padilha não se limita ao impacto espiritual ou à força simbólica. Ela ressoa diretamente nas decisões que moldam a identidade de quem se aproxima de sua história. A verdade que Maria Padilha revela não é confortável. É uma verdade sobre a necessidade de encarar emoções que o mundo tenta domesticar. Sua trajetória expõe o que acontece quando alguém decide honrar aquilo que sente, mesmo diante de forças que tentam impor submissão. Essa postura, ao longo de sua vida, gerou julgamentos e condenações, mas também construiu o alicerce de um renascimento que jamais poderia ser apagado. A força que ela representa é a prova de que a autenticidade tem preço alto, mas também tem valor inquebrável. Essa consciência se torna um convite para que cada pessoa reflita sobre o quanto ainda se esconde por medo de desagradar expectativas alheias. O renascimento de Maria Padilha ensina que a dor não precisa ser um ponto final. A dor pode ser um ponto de passagem, um portal, um chamado inegociável para uma forma mais profunda de existência. Quando sua vida mortal colapsou, algo dentro dela se recusou a se entregar. Essa recusa não foi teimosia, foi lucidez. Ela compreendeu que nenhuma estrutura construída sobre controle seria capaz de determinar quem ela era. Ao aceitar sua própria intensidade como fonte de força e não como condenação, abriu espaço para uma transformação que ultrapassaria o limite da vida terrena. Essa visão revela que a queda não é sinônimo de fraqueza, mas de movimento. A história de Maria Padilha também demonstra que renascer não significa apagar o passado, significa integrá-lo. Todo sofrimento, todo amor proibido, toda injustiça e toda escolha corajosa se tornaram parte da força que ela carregou para além da vida. Essa integração é o que deu à sua presença espiritual uma profundidade rara. Não existe luz verdadeira sem a consciência das próprias sombras. E é essa compreensão que transforma sua trajetória em um mapa para aqueles que buscam se reconstruir. A força que emerge do renascimento não nasce do desejo de perfeição, mas da aceitação madura de tudo o que forma quem somos. Essa travessia final também revela algo fundamental sobre a verdade. Maria Padilha demonstra que a verdade não é sempre suave, mas é sempre libertadora. Ela rompe ilusões, desfaz esperanças falsas e abre caminhos que respeitam a integridade emocional de cada pessoa. Ao encarar essa verdade,
Aqueles que acompanham sua história percebem que nenhuma máscara oferece proteção real. O que fortalece o espírito é assumir a própria identidade sem negociar com medos que paralisam. Esse ponto de maturidade é onde a presença de Maria Padilha se torna mais poderosa, porque ela ensina que liberdade não é conceito abstrato, mas escolha diária. O impacto psicológico de sua trajetória se completa quando o indivíduo percebe que cada etapa de sua vida carregava um propósito maior do que a dor que a compunha. A queda moldou a expansão, o amor proibido moldou a consciência, o renascimento moldou a eternidade. E essa compreensão desperta a percepção de que todas as pessoas, em algum nível, passam por processos semelhantes. A diferença está na coragem de continuar mesmo quando tudo indica que seria mais fácil desistir. Maria Padilha ensina que desistir seria trair a própria alma, e é por isso que ela permanece viva na memória, na espiritualidade e na consciência de tantos. Este ponto da narrativa é onde a história de Maria Padilha encontra o espectador em sua profundidade mais íntima. É aqui que cada pessoa se pergunta o que dentro de si ainda precisa renascer. É aqui que a verdade desperta, que a coragem amadurece e que a identidade começa a assumir forma própria. O próximo capítulo encerrará essa jornada mostrando o significado final da força de Maria Padilha e como sua história continua a ecoar dentro daqueles que têm coragem de encarar a própria vida de frente. A história oculta de Maria Padilha chega ao seu ponto final não como um relato distante, mas como uma força que continua pulsando dentro de cada pessoa que atravessou essa narrativa até aqui. O fogo que moldou sua existência, que iluminou seu amor, que queimou durante sua queda e que reacendeu em seu renascimento, permanece vivo porque não pertence apenas ao passado. Ele pertence a tudo aquilo que em nós ainda luta para existir com verdade. Ao caminhar pela trajetória dessa mulher que se recusou a ser apagada, percebemos que sua história não é apenas sobre coragem, mas sobre a profundidade da consciência humana, quando ela deixa de temer sua própria intensidade. O legado de Maria Padilha não se resume à imagem espiritual que o tempo consolidou. Seu verdadeiro legado está na clareza que ela oferece sobre aquilo que a maioria tenta evitar. A necessidade de assumir quem somos, sem negociar com expectativas que não nos pertencem. Sua vida mostra que o mundo tenta silenciar aquilo que não consegue controlar. Mas também revela que nenhuma força externa é capaz de destruir uma alma que encontrou sentido em sua própria verdade. A travessia que ela realizou, do amor à queda e da queda ao renascimento, é o reflexo de um processo que todos vivemos em diferentes intensidades. Essa experiência nos lembra que cada pessoa carrega dentro de si uma chama que não pode ser extinta, enquanto continua escolhendo existir de forma autêntica. A presença de Maria Padilha atravessa gerações, porque ela se tornou uma voz para aqueles que enfrentam suas próprias encruzilhadas. Sua força não se impõe pelo medo, mas pela lucidez. Ela não oferece caminhos fáceis, oferece caminhos verdadeiros. Sua história convoca cada pessoa a encarar as partes de si que tenta esconder. Convoca a abandonar justificativas que reduzem o próprio potencial. Convoca a reconhecer que a vida não se fortalece no conforto, mas no enfrentamento consciente daquilo que pedimos ao mundo e daquilo que o mundo exige de nós. Essa convocação é o que torna seu arquétipo tão vivo e tão necessário. A chama que permanece acesa em seu nome também ilumina o valor da dor. Em vez de tratar o sofrimento como fracasso, Maria Padilha o transforma em matéria para a reconstrução. Sua trajetória mostra que aquilo que tentaram usar para destruí-la se tornou exatamente o que a projetou para além da vida mortal. Essa compreensão revela uma verdade profunda. A queda não define a história de ninguém. A queda molda a transformação. E essa transformação só acontece quando a pessoa decide que não permitirá que o mundo determine sua última palavra. Foi essa decisão silenciosa que abriu o caminho para seu renascimento e que desperta hoje a força interior daqueles que escutam sua história. Finally, a história de Maria Padilha deixa uma pergunta que não pode ser ignorada. Uma pergunta que atravessa a narrativa e chega até o coração de quem a ouve.
O que dentro de você ainda precisa renascer. Sua trajetória não pede admiração passiva. Pede coragem ativa. Pede que cada pessoa reconheça a parte de si que continua presa a medos antigos, a escolhas que não fazem sentido ou a silêncios que nunca deveriam ter sido aceitos. O fogo de Maria Padilha não foi criado para iluminar apenas o passado. Foi criado para mostrar que todo ser humano tem dentro de si a mesma força de renascer depois de ser quebrado, a mesma capacidade de transformar dor em consciência e a mesma oportunidade de assumir o próprio destino com maturidade. Encerrar essa jornada é reconhecer que nenhuma história tem poder quando permanece apenas como memória. Ela ganha força quando se torna transformação. O caminho que percorremos ao lado de Maria Padilha mostra que renascer não é um ato mágico, mas um ato de decisão. E essa decisão agora pertence a você. A história se encerra aqui, mas o fogo permanece onde sempre esteve, esperando pelo momento em que você escolherá queimar o que já não serve e acender tudo o que ainda pode se tornar.